Nem sempre quem mais agrada é porque está fazendo o que é certo. Mas afinal, o que agrada? A quem agrada? No episódio de hoje, vamos além do carimbo nas expectativas e nas realidades de um bom profissional. Há alguns anos eu trabalhava numa equipe que estava há muito tempo sem um profissional fixo. Então tinha uma rotatividade muito grande de profissional médico. A equipe já é uma equipe de longa data, era um município pequeno, todo mundo meio que conhecia todo mundo, mas o médico tinha uma rotatividade muito grande. Então eu cheguei nessa equipe muito disposta a fazer o trabalho que eu sei fazer, que é um trabalho de médica de família e comunidade. Um trabalho que preza pela longitudinalidade, um trabalho que não vai ficar renovando as receitas de qualquer jeito, que não vai ficar pedindo exame de qualquer jeito. Mas a gente também sabe que isso é algo gradual e que a gente vai conquistando tanto a confiança da equipe quanto a confiança das pessoas aos poucos, pelas nossas atitudes, e que leva um tempo. Então, muitas vezes, quando eu comecei um serviço novo, eu fui e falei, gente, me dá um tempo para mostrar meu trabalho. E estava nesse processo, né, de ter um pouco desse tempo. E eu tinha uma paciente nesse contexto que ela tinha algumas demandas em saúde, que a gente estava trabalhando elas aos poucos, mas algo que era muito marcante. Ela, de repente, vinha para o agente de saúde e solicitava algumas medicações que ela queria, que ela tinha ouvido alguém falar que usava, que ela tinha visto na televisão, que ela já usou uma vez e resolveu que queria voltar. Muitas dessas medicações controladas. E isso é muito marcante porque eu não falo isso julgando ou culpando. É um perfil de paciente que tem demandas específicas, que tem expectativas, ideias sobre a sua saúde que são dela. E cabe a nós acolher isso, entender isso e construir isso em conjunto. Pelo menos, na maioria das vezes, a gente vai conseguir fazer isso de alguma maneira. É uma construção, não é algo que está pronto, não é algo que está posto. A gente vai fazendo isso a cada dia. A gente só tem que ter disposição. Sabe, porque é muito mais fácil simplesmente ir lá, carimbar, fazer receita e pronto, acabou. Mas não era o trabalho que eu sabia fazer. O trabalho que eu sabia, inclusive, que era importante naquele momento. Então, um dia eu estava saindo já da unidade, é uma cidade pequena, então tudo é muito pertinho, e a secretária de saúde me liga e fala, olha, tem como você passar aqui na minha sala rapidinho? E eu falei, tem, mas eu preciso que seja rápido mesmo, que eu tenho um grupo para fazer agora. Ela, não, vai ser rapidinho. Eu não estava preparada, mas de repente eu abro a porta e aquela paciente está lá. Ela estava reclamando para a secretária de saúde que eu não estava renovando e entregando as documentações que ela queria que eu entregasse e renovasse. E queria questionar isso. E virou, durante um momento, um ambiente quase que de convencimento, quase assim, nossa, mas você não está fazendo isso, o que custa? A gente escuta muito isso. E eu percebi ali que não dava para desenvolver uma boa vinculação daquela maneira, porque não é assim que a gente resolve. É uma pessoa que sempre teve acesso, que sempre poderia vir e conversar, mas que é mais fácil, né, às vezes reclamar e enfim, trazer para a responsabilidade do outro, né? Não leva isso para o lado pessoal, né? Isso não diz sobre mim, então é importante também a gente saber diferenciar, mas foi algo que realmente me deixou muito desconfortável e que eu vi que estabelecer uma relação de confiança ali, uma relação clínica de confiança, seria muito difícil. Então eu falei, olha, vamos fazer um combinado? Eu entendo seu lado, eu não vou fazer receita de qualquer jeito, não é esse o meu trabalho aqui, eu vou fazer a quebra de vínculo, a gente combina dessa maneira, sem ressentimento, sem mágoas, e a partir de agora você vai ser cuidada pela outra equipe, né? Era uma cidade de 2 equipes apenas. E você conversa com outra profissional, que talvez ela seja o que você busca, o que você quer. Até aí, gente, tudo bem, fui cordial, até que me veio um insight, assim, não sei se insight é a palavra certa, mas me veio uma coisa, me veio um trem. E eu olhei para ela, assim, e falei, olha, eu disse não todas essas vezes e sempre falei, vem na consulta, vamos conversar, porque eu me importei o suficiente com você para fazer isso. Porque se eu não me importasse com você, eu não teria feito isso.
eu poderia ter carimbado, eu não teria te atendido a quantidade de vezes que eu te atendi, eu não estaria aqui tendo essa conversa, né, que se prolongou. Eu me importei o suficiente com você para dizer não. E era isso que você merecia. Então é uma pena, né, que você ache que você mereça tão pouco que é uma pessoa que nem te olha, que simplesmente te entrega um papel. Esse dia me marcou muito, né? Eu contei uma versão um pouco resumida, mas foi nesse dia que eu publiquei pela primeira vez a frase "eu não sou um carimbo". E eu coloquei muito isso pra mim. Eu não sou um carimbo, não foi pra isso que eu estudei, não é isso que as pessoas merecem de mim. Eu tenho mais a oferecer, eu sei que eu consigo fazer um cuidado em saúde que vai muito além disso. E hoje estamos aqui nesse podcast, inclusive, conversando sobre isso. Então, para mim é um assunto realmente muito importante e é um assunto que me motiva muito e que sempre me faz lembrar de que eu não estou errada em querer cuidar das pessoas, eu não estou errada em dizer não. Eu não estou errada em questionar a linha de produção e essa impessoalidade que muitos dos gestores, gerentes tratam a saúde como se fosse realmente fazer checklist, resolver problemas e cumprir uma agenda. Mas qual é a agenda que a gente tem? Qual é a agenda que o paciente tem? Qual é a agenda que o gestor tem? E quando eu digo agenda, não é aquela agenda que a gente usa, o 2025. É a agenda, é aquilo que a pessoa apresenta, aquilo que ela traz. Qual é a nossa agenda? Será que é a mesma agenda das pessoas da nossa equipe? Será que é a mesma agenda das pessoas que se consultam conosco? Será que é a mesma agenda dos gestores? Será que é a mesma agenda do Ministério da Saúde, da Política Nacional? Qual que é a nossa agenda? O que traz propósito para aquilo que a gente está fazendo? Isso faz uma diferença muito grande quando a gente consegue ter algum tipo de clareza. E aí vem uma pergunta muito importante. Será que a régua que mede um bom profissional é a mesma para todo mundo? Será que o que eu considero como um bom profissional é o que outras pessoas vão considerar como bom profissional? Eu acho que não. Você já se sentiu interpretado como profissional ruim simplesmente por tentar fazer o que é correto? Tem várias camadas aí. Às vezes a gente não sabe se comunicar bem, às vezes a gente não tem tempo suficiente, a gente não teve vínculo suficiente, a gente não teve oportunidade suficiente. Mas às vezes isso já vem antes da gente chegar. Já é algo que está colocado ali antes da gente ter a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, de mostrar do que a gente é capaz. Isso me dá uma sensação de injustiça. Eu penso, poxa, sou especialista, estudei e continuo estudando, eu sei que eu estou fazendo a coisa certa, mas as pessoas consideram como se eu estivesse fazendo errado porque eu falei um não. E falar não é difícil, é desconfortável, é muito mais fácil agradar, é muito mais fácil fazer o sim e virar um carimbador. Quem nunca fez a coisa certa, evitou pedir um exame, mesmo explicando para o paciente, chegou um filho reclamando. Evitou passar um antibiótico desnecessário e depois veio alguém questionando também. Às vezes o próprio paciente depois foi na farmácia, o farmacêutico falou, aliás, nem é um farmacêutico, é um balconista, né, que é muito comum, porque o farmacêutico tem responsabilidade nesse sentido, então não vou ser injusta. Um balconista chega e fala, não, mas você tem que tomar isso aqui, tem que tomar aquilo ali. E isso mostra muito como que é vulnerável as relações de saúde e como que é difícil que a gente se estabeleça também nesse espaço. Hoje é difícil para a população conseguir diferenciar quem é um profissional bom e quem é um profissional ruim. As pessoas, às vezes, elas têm uma ideia muito específica, muito estigmatizada, muito caricata daquilo que elas entendem como profissional bom e, às vezes, você não se encaixa nesse estereótipo estético, quase. Sabe? Às vezes você é mulher, às vezes você é jovem, às vezes você é diferente daquilo que as pessoas conheciam antes como um profissional de saúde, ou às vezes é simplesmente porque você falou algo diferente do que o pastor daquela pessoa disse. É cômodo ter um carimbo disponível para carimbar qualquer coisa. É cômodo ter folhas disponíveis já carimbadas até, porque tira mais ainda a responsabilidade. É cômodo, inclusive, falando em responsabilidade, a gente continuar acreditando que a saúde é somente exame e consulta. Porque aí eu não preciso pensar em praças, eu não preciso pensar em atividade de lazer, eu não preciso pensar em outros serviços de saúde, como moradia, como transporte público, como acesso à educação, que são também muito importantes.
É muito mais simples eu pensar que é falta de fazer um exame da vitamina D do que entender que, na verdade, essa pessoa está numa escala 6/1, exausta. E a gente não escolheu um trabalho fácil, né? A gente não escolheu um caminho fácil, senão o caminho que a gente teria seguido era outro. A gente escolheu um caminho realmente que faz um cuidado que faz sentido para as pessoas. E às vezes, mesmo que para as pessoas não possa fazer tanto sentido ainda, porque ainda é um processo, a gente sabe que para a gente é o que faz sentido e é o que é baseado em evidências. E aí vem uma outra questão que eu fico sempre pensando. A saúde baseada em evidências, com ética e responsabilidade, não vai gerar aplausos imediatos na maioria das vezes. Porque, na verdade, às vezes o que as pessoas esperam da gente é algo diferente daquilo. As pessoas não entendem a responsabilidade que envolve fazer o que a gente faz. A formação técnica é uma coisa e a expectativa social é outra coisa. Às vezes elas podem andar em conjunto, às vezes não. E a verdade é que muitas vezes o melhor que a gente pode fazer por alguém é dizer não. É o maior simbolismo de cuidado que a gente pode oferecer para alguém. E aí a gente segue como formiguinhas, tentando ser formiguinha, né? Mas mais para formigona. Às vezes fica em silêncio, às vezes a gente é mal interpretado, mas a gente, na maioria dos dias, segue firme na construção do formigueiro, que é ético e que, de fato, cuida das pessoas, que tem responsabilidade. Uma outra coisa que é importante a gente se lembrar: o meu interesse é de profissional de saúde, mas o interesse do meu gestor é de uma pessoa de um cargo comissionado político-partidário. Então, essa visão social do que é saúde, do que é construído, que é uma visão mercantilizada, né, e que se desresponsabiliza, igual a gente estava usando tanto essa palavra, né, de responsabilização, ela é uma visão também muito mais simples de resolver da perspectiva eleitoreira, especialmente em municípios pequenos, que utilizam da saúde como moeda política. Isso é uma questão que me incomoda muito. A gente tem uma política nacional de atenção básica que dita como que vai ocorrer nosso trabalho, né, que traz as nossas atribuições, mas fica muito simples, simplesmente um gestor não querer seguir, não, né, obrigar os profissionais a seguirem um caminho diferente, muitas vezes, inclusive, cometendo alguns tipos de assédio e de chantagem, de alguns tipos de violência, ameaças. E também fazer uma pressão muito grande, como se quantidade e qualidade fossem sinônimos. E, na verdade, gente, a gente consegue fazer muita coisa, né, em questão de quantidade com qualidade, mas existe um limite. Isso me lembrou uma história quando eu entrei em um município que estava já há um tempo sem médico, então, né, tinha algumas peculiaridades também, e com uma demanda reprimida muito grande. E, para completar, ainda estava no momento de muita dengue. Então, era realmente muito difícil. E, obviamente, quando você está em um território novo, as pessoas têm vontade de conhecer aquele novo profissional. Então, isso faz parte também desse processo e acontece bastante, né? E aí, nesse contexto, houve um aumento muito grande de procura, né, aumentando ainda mais a pressão que já era grande. E um dia, uma gestora sentou comigo e falou: é que aqui as pessoas preferem quantidade à qualidade. Então, a gente queria que você atendesse mais pessoas. E eu fiquei muito orgulhosa e lembro até hoje do que eu respondi. Olha, eu consigo quantidade até certo ponto, sem abrir mão da qualidade, porque eu não sei atuar sem qualidade. Se vocês quiserem, então, que eu abra mão da qualidade, eu não sou a pessoa para estar aqui. Vocês me avisam que eu vou embora. E eu fiquei muito feliz com a minha percepção, porque eu entendi o seguinte, e algo extremamente importante que eu quero reforçar aqui. A gente precisa entender nossos limites. Precisa entender e precisa colocar esses limites. Cada contexto, cada situação vai demandar que isso seja colocado de uma maneira diferente. Mas a gente precisa primeiro saber qual que é. A gente não pode continuar, e eu já fiz isso também em alguns momentos, olhar lá na frente e falar: nossa, olha só, passei meu limite ali, ó, lá atrás, e continuei seguindo. E pagando a conta para isso, porque a conta é muito alta.
Então, entender os nossos limites, entender o que a gente está disposto, entender quais as nossas atribuições, entender qual é a nossa agenda, é a maneira da gente continuar com o pé firme no chão e arredar quando for necessário arredar. Então, quando a gente fala, eu não sou um carimbo, quando a gente fala, às vezes o objetivo do gestor não é o mesmo objetivo que o meu, quando a gente reconhece que muitas vezes vai ser reconhecido como bom profissional aquele que, na verdade, faz o que não é correto, mas ele simplesmente reforça essa ideia equivocada, né? Vamos usar essa palavra, de que a saúde é simplesmente exame e remédio, né? Porque isso é algo mais simples, isso é algo que gera mais aprovação de votos, etc. A gente precisa ter muita segurança do nosso trabalho, da coerência do nosso trabalho, e não se perder nisso, né? É muito triste a gente chegar numa equipe, tentar dar nosso melhor, mesmo que o nosso melhor não seja perfeito, porque nunca será, e ter a sensação que se a gente deixasse nosso carimbo e fosse embora, as pessoas iam preferir do que a nossa presença entre o carimbo. Ao mesmo tempo, é muito satisfatório a gente olhar nos olhos das pessoas, fazer um cuidado em saúde baseado em evidências, por causa disso ter resultados e dormir com a cabecinha no travesseiro tranquila de que a gente fez o nosso melhor dentro das condições que a gente tinha. E é uma frase que eu falo muito também para mim mesma: fazer o melhor do jeito que dá. Então é fazer o que dá do jeito que dá, dentro do possível. E não é fácil. Só isso já não é fácil, porque senão a gente não estaria sendo formigona aí tanto igual a gente acaba sendo, né? Se não colocassem também tanta expectativa em um carimbo, que na verdade passaria também por outras questões que também são muito importantes. Bom, eu sou Luísa Chaves, sou médica de família e comunidade e sou professora. Resolvi criar esse podcast para a gente ter essas e outras reflexões sobre a nossa atuação na atenção primária à saúde, que infelizmente pode ser muito solitária, mas a gente está aqui conversando de formigueiro para formigueiro. E por falar de formigueiro para formigueiro, é o nome do nosso novo quadro que está sendo estreado agora e vai trazer áudio de pessoas trazendo as suas perspectivas, suas vivências sobre o assunto que a gente está conversando. E a primeira convidada foi Ana Luísa. Então, Ana, fala com a gente. Olá, eu sou Ana Luísa, sou médica de família e comunidade, atualmente atuando pelo programa Mais Médicos. E eu percebo que atualmente, né, existem várias visões de o que é o ser médico, como que é a atuação do médico, o que faz ser um bom profissional. E ela é cada vez mais distante do que realmente a gente deveria estar alcançando, né? Os gestores acabam nos vendo apenas como números, como metas a serem batidas, como forma de ganhar um capital político, ou então financiamentos, né? Os modelos de financiamento que já não contribuem para que a qualidade seja um fator mais importante do que a quantidade de atendimentos. E, além disso, as visões que a população tem da gente, muitas vezes fomentada pela própria categoria política, né? Em que acredita que o médico é aquele que pede muito exame, que faz aquilo que o paciente já deseja fazer, porque principalmente com as disseminações de informações falsas, informações que acabam tendo um grande alcance, né? Por causa das mídias sociais, de influenciadores, etc. E que acabam prejudicando nossa atuação diária mesmo, em que a gente acaba tendo que ter mais tempo para poder explicar sobre exames desnecessários, procedimentos desnecessários, trabalhar na própria prevenção quaternária, ao mesmo tempo em que a gente tem que lutar com essa visão da gestão desses interesses políticos colocados sobre o serviço do médico, né? Isso são grandes desafios para a gente hoje em dia, e é importante a gente estar debatendo isso e trazendo as informações corretas, já que muitas vezes essa visão ela pode ser influenciada pelas redes. Por que não usar as redes para poder voltar para a visão que a gente precisa ter, né? Que é aquela visão do cuidado integral em saúde, de atendimento centrado na pessoa. E com isso a gente tentar
combater a desinformação com informação, até para a gente poder ter uma melhor qualidade de vida. Deixar que o médico deixe de ser visto como um produto ou um meio para um fim e passe a ser reconhecido como profissional no cuidado à saúde dos seus pacientes. É isso, só uma participação, uma pequena opinião. E vamos lá, lutando sempre para ser mais do que só um carimbo. Agradeço muito a participação e eu acho que a gente consegue ainda mais perceber como que a gente conversar faz com que a gente se sinta menos sozinho, que a gente não tá sozinho tentando fazer algo que vá além do carimbo, mas a gente tá simplesmente espalhado em diferentes formigueiros. E isso pelo menos conforta bastante o meu coração. Depois vocês vão me dizer esse conforto de vocês também. E a gente também vai ter agora um outro quadro que eu estou inaugurando agora, que são as Vozes do Formigueiro. A Elisângela comentou no TikTok: que reflexão perfeita, fui a formigona por muito tempo e de fato adoeci. Foi tão pesado que deixei o SUS e fui para o SUAS. Tudo que vivi me serviu de exemplo. E é legal que a gente consegue agora conversar sobre isso para que a gente se fortaleça e sirva uns de exemplos para os outros. E é muito triste ver pessoas que deixam o SUS, né? Mesmo acreditando no SUS, gostando do SUS, mas que não veem esse espaço como espaço sustentável de permanência. Quem sabe a gente conversa sobre isso em um próximo episódio. A Maria Clara comentou no Instagram: esse conceito de formigona causa o chamado burnout, porque acaba que são tantas demandas, metas, e de fato, a gente vai se sobrecarregando e adoecendo no processo. E é um problema cada vez maior, que a gente precisa dar atenção e não banalizar e não ignorar jamais. Obrigada pelos comentários, pessoal. E falando em comentário, se você gostou do episódio, avalia, siga o podcast, compartilha com mais formigonas que estão espalhadas aí nos formigueiros da atenção primária e comenta, né? Faz alguma pergunta, traz alguma colaboração para você aparecer aqui no nosso quadro Vozes do Formigueiro também. Lembrando que o nosso emoji oficial é a formiguinha, então toda vez que for comentar sobre o podcast, inclui esse emoji para a gente saber que veio daqui e usa ele para a gente se reconhecer. E aí eu quero saber de você. No seu território, o que é ser um bom profissional? Já se sentiu desvalorizado ou desvalorizada por fazer o certo? Como você aprendeu a lidar com isso? E o que para você define um bom profissional? Até o próximo episódio.